Bom dia, galera, tudo bem? Eu me chamo Isadora e eu vou ser a professora de Biologia da frente B do cursinho Vai Cair na Prova, certo? Essa frente eu divido com o professor José e com o professor Ayrton e ela é responsável por falar sobre dois grandes tópicos, ecologia e botânica. Antes de começar, eu quero falar um pouco mais de mim para que vocês possam ficar me conhecendo, ok? Bom, meu nome eu já falei, eu me chamo Isadora e eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná. Eu tenho especialização em Neuropsicopedagogia e mestrado em Genética. Atualmente eu iniciei também o doutorado em Genética, certo? Então, agora que vocês já me conhecem, vamos voltar para os conteúdos. A biologia B, ela vai ser dividida em ecologia e botânica, como eu já havia dito. E é interessante vocês notarem que no vestibular da Federal sempre cai ecologia. Todo ano cai ecologia e geralmente são questões simples, são questões fáceis de resolver. Então eu quero que vocês se dediquem a esse conteúdo e entendam todos os conceitos, certo? Botânica cai de vez em quando, mas na segunda fase cai com mais frequência, ok? Então vamos começar? Primeiramente, o que são as pirâmides ecológicas? Esse é um termo muito usado na ecologia, cai bastante questões a respeito de pirâmides em todos os vestibulares. Como vocês já viram em aulas anteriores, os conceitos básicos que foram trabalhados vão ser muito importantes para a continuidade do conteúdo, certo? Então vamos ver o que são as pirâmides. Elas vão ser representações gráficas em forma de retângulos sobrepostos que representam cada nível trófico, ok? Existem três principais tipos de pirâmide: a pirâmide de energia, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de números. Cada uma tem uma função específica que nós vamos ver mais para frente ao longo da aula. Antes, eu queria fazer uma observação muito importante. A forma como as pirâmides, em geral, estão construídas. Na base sempre estarão os produtores. Quem são os produtores? São os organismos autótrofos, os organismos que produzem o seu próprio alimento. No caso, plantas e algas por meio da fotossíntese e alguns outros organismos por meio da quimiossíntese. Por que eles são a base da pirâmide ecológica? Porque são eles que produzem a energia que irá alimentar toda a pirâmide, todo o resto dos níveis tróficos. Então, a partir da segunda base da pirâmide, nós já temos os consumidores, que em geral são representados por nós, animais heterótrofos que não produzem o próprio alimento e precisam obter energia a partir da alimentação, ok? Você pode observar que os decompositores, eles não estão representados aqui nessa pirâmide. Por que isso acontece? Porque eles não são representados diretamente, eles têm um lugar especial para que eles possam participar da pirâmide ecológica. Ok, então onde nós colocamos os decompositores? Lembrando que os decompositores, eles não são organismos autótrofos, eles são heterótrofos, eles precisam se alimentar da matéria orgânica. Porém, eles não ocupam uma base específica, um nível específico na pirâmide, porque eles recebem matéria orgânica de todos os níveis tróficos, por meio da decomposição, certo? Vocês devem ter visto em aulas anteriores que eles possuem um papel extremamente importante para a continuidade da vida e eles ocupam todos os níveis tróficos. Logo, eles são representados como uma barra vertical ou em cima da base da pirâmide do primeiro nível trófico ou do lado da pirâmide, certo? Então, antes de começarmos a falar especificadamente de cada nome, cada item da pirâmide, vamos relembrar alguns construtos importantes para esse conhecimento. Como eu falei, na base da pirâmide ecológica estão os produtores,
certo? Também chamado de produtores primários, que são representados geralmente por plantas. Na cadeia marinha, geralmente é representado pelos fitoplânctons, certo? E são chamados de primeiro nível trófico. Em seguida, nós já temos os heterótrofos. E seguindo os produtores, nós temos os consumidores primários, que são os herbívoros. Eles se alimentam diretamente dos seres autótrofos. Em sequência, nós temos os outros consumidores, sendo o consumidor secundário, que já é um carnívoro que se alimenta dos consumidores primários, e logo os consumidores terciários, consumidores quaternários, e assim vai indo. Embora na vida real, como há uma perda de energia a cada etapa da cadeia, não existem consumidores assim infinitamente. Geralmente a cadeia tem no máximo até o consumidor quaternário. Uma coisa importante de reparar aqui nessa imagem é que, veja, a energia produzida pela fotossíntese, ela vai ser armazenada no vegetal na forma de glicose, certo? E a cada nível trófico, o que que acontece uma perda dessa energia. Porque se os produtores primários produziram um total, eles vão usar a maior parte para os seus processos e uma pequena porcentagem vai ser disponibilizada para os consumidores primários. E vai acontecer a mesma coisa, os consumidores primários vão se alimentar das plantas, vão se alimentar dos autótrofos, vão consumir aquela energia que ficou disponível, usar grande parte para os seus processos e deixar disponível para o próximo nível trófico um pouco de energia. E assim vai indo, e aí vocês vão perceber que a energia ela sempre diminui de baixo para cima. A cada nível trófico, há menos energia disponível. O fluxo de energia diminui a cada nível trófico e parte dessa energia também é perdida por meio do calor. Lembrem-se disso, porque isso vai ser importante quando a gente for falar de pirâmide de energia. Então, começando a falar especificadamente de cada tipo de pirâmide, vamos começar com a mais simples, a pirâmide de número. A pirâmide de número, ela vai indicar o número de organismos em cada nível trófico de uma determinada cadeia alimentar. Como eu citei anteriormente, há uma perda de energia ao longo dos níveis tróficos, então, geralmente, os predadores costumam estar em menor quantidade do que as suas presas, mas há exceções. Geralmente, as pirâmides, incluindo a pirâmide de número, têm a base mais larga, representando isso que eu falei. Vamos ver esse exemplo aqui. Aqui no primeiro nível trófico, nós temos, como eu já disse, vamos repetir, os produtores. No caso, ele está sendo representado pelo capim. Existem 5.000 pés de capins nessa cadeia, ok? Depois, nós temos no segundo nível trófico os gafanhotos, que serão os consumidores primários. Vejam, os gafanhotos, eles são os herbívoros, eles vão se alimentar diretamente desse capim. E existem aqui, no caso, 700 gafanhotos. Como o número de gafanhoto é menor do que o número de capins, esqueci o nome, o retângulo, ele é menor. E por último, aqui no terceiro nível trófico, nós temos o consumidor secundário, certo? Que está sendo representado aqui por 50 pássaros. Esses pássaros irão se alimentar desse gafanhoto. Então, aqui nós temos uma típica pirâmide de número que representa a quantidade de cada organismo na pirâmide ecológica, ok? Mas temos um detalhe. Lembra que eu falei que geralmente a base é mais longa, a base é mais larga? Pode acontecer, no caso da pirâmide de número, de elas possuírem a base mais estreita. Nesse caso, a gente fala que a pirâmide é invertida, certo? E aqui no caso, nesse exemplo, nós vamos considerar só o número de indivíduos. Então, uma árvore,
ela possui uma árvore, a árvore é a produtora, está no primeiro nível trófico, e ela possui 100 largatas, consumindo suas folhas. Essas largatas são os consumidores primários e ocupam o segundo nível trófico. No terceiro nível trófico, nós temos 15 pássaros, que são os consumidores secundários, que estão se alimentando dessas lagartas. E no quarto nível trófico, nós temos os consumidores terciários, que no caso é o consumidor, né? É uma águia que vai se alimentar desse pássaro. Então, veja, embora a árvore seja só uma, ela é um organismo muito maior. Por isso, ela pode sustentar toda uma cadeia. Porém, é porque a pirâmide de número leva em consideração só as quantidades, ok? Então, vamos recapitular. Pirâmide de número leva em consideração as quantidades dos organismos. Ela geralmente tem a base mais larga, mas ela pode ser invertida. Na base, que é o primeiro nível trófico, sempre estarão presentes os produtores, que são organismos autótrofos. Tudo bem? Ok, vamos agora para o nosso segundo tipo de pirâmide, a pirâmide de biomassa. Como o próprio nome já diz, biomassa está relacionada à matéria orgânica presente no corpo dos organismos de cada nível trófico. Ela vai ser expressa aqui, ó, pela unidade de peso desidratada, ou seja, sem água, que pode ser em gramas, em quilos, em toneladas, dividido por unidade diária ou volume, certo? Então, no caso dos organismos terrestres, as plantas, elas possuem a maior parte da biomassa terrestre. Do mesmo jeito que a pirâmide de números, a biomassa tende a diminuir devido à perda de matéria ao longo dos níveis tróficos, a perda de energia. Ela geralmente não é invertida, mas, veja bem, geralmente, assim como a de número, pode acontecer de ela ser invertida, mas isso ocorre em uma situação em particular que nós vamos ver no próximo slide. Então, seguindo aqui esse exemplo, nós temos aqui no primeiro nível trófico os produtores, representado por essa planta. Veja, os produtores, aqui no caso, eles têm uma base maior porque eles têm uma biomassa maior. São várias folhas juntas e a sua biomassa desidratada dá essa medida de 530 gramas por metro ao quadrado. Já no segundo nível trófico, nós temos os consumidores primários, representado por esse coelho, certo? Veja, a biomassa dele é um pouco menor, considerando essa cadeia, porque ele precisa de se alimentar de bastante vegetal para conseguir obter a energia necessária. E no caso, o consumidor secundário, representado pela coruja no terceiro nível trófico, possui uma biomassa ainda menor. Ok? Lembrando que a biomassa tende a diminuir devido à perda de matéria e de energia ao longo das pirâmides, ao longo da mudança de cada nível trófico. Então, como dito anteriormente, a pirâmide de biomassa geralmente não é invertida, mas há exceções. E qual é essa exceção? Ela pode ser invertida nos ambientes aquáticos. Aqui nesse exemplo, nós temos um ambiente marinho, onde a base, o primeiro nível trófico da cadeia, é representado pelos fitoplânctons, os produtores do ambiente marinho. Já o zooplâncton ocupa o segundo nível trófico, eles são os consumidores primários. Veja, aqui os fitoplânctons, eles possuem 4 gramas por metro ao quadrado de biomassa, enquanto o zooplâncton possui 20. O que isso significa? Você pode estar se perguntando, como que uma biomassa menor de produtores é capaz de sustentar uma biomassa maior? Porque, pela lógica, faltaria comida para o zooplâncton se tiver uma biomassa menor de fitoplâncton, certo? Mas nesse caso em específico, acontece que os fitoplânctons eles têm uma alta taxa de reprodução. Com essa alta taxa de reprodução, eles têm uma renovação muito rápida de biomassa que permite com que mesmo em menor quantidade, menor biomassa, eles sustentem todo o resto da cadeia aquática.
Agora vamos para a nossa última pirâmide ecológica, a pirâmide de energia. É uma das que mais cai no vestibular e ela tem uma particularidade, certo? Então, do que se trata essa pirâmide de energia? Ela é a energia acumulada por unidade de área ou volume e de tempo. Então, ela já leva em consideração o tempo. E, essa é a unidade que a gente usa para falar desse tipo de pirâmide. Quilocaloria, que significa energia, área e tempo, ok? Ela informa a produtividade líquida, que a gente vai ver daqui a pouco. E duas informações importantes. Ela possui fluxo unidirecional, da base para o ápice. Assim como mostra essa imagem, ela tem uma base mais larga, que vai se estreitando a cada nível trófico, e a energia, quando a gente diz que ela segue um fluxo unidirecional, uma direção. Apenas uma direção a energia caminha, da base, onde ela é produzida pelos produtores, para o ápice, ok? E isso faz com que ela tenha aquela particularidade que eu citei em slides anteriores. Ela nunca vai ser invertida. Diferente da pirâmide de números e da pirâmide de biomassa, a de energia nunca será invertida. Por quê? Porque você não tem como fazer surgir energia do nada. Uma quantidade de energia é produzida pelos autótrofos, os produtores do primeiro nível trófico, parte dessa energia é consumida por eles e parte se torna disponível. Já no segundo nível trófico, os consumidores primários irão consumir aquela energia que ficou disponível dos produtores. Então, veja, já diminuiu a energia disponível. Não tem como surgir energia, eles só têm aquilo. Então, eles consomem parte daquela energia para a manutenção do seu metabolismo, para homeostase, crescimento, produção, e parte fica disponibilizada para o próximo nível trófico. Aí, no caso aqui, os consumidores secundários, que representam o terceiro nível trófico, vão se alimentar desses herbívoros e vão ter menos energia disponível. Vão gastar parte dessa energia consigo e vão disponibilizar para o outro nível. Então, veja que há uma perda de energia ao longo do processo. A energia nunca vai surgir do nada. Então, por isso, a pirâmide nunca é invertida e segue um fluxo unidirecional, ok? Até aqui tudo bem? Galera, então, vou bater nessa tecla sobre a energia. Então, a energia, de onde vem, para onde vai? Vamos fazer um resumo baseado em tudo aquilo que eu já disse. Vocês vão perceber que eu sou um pouco repetitiva. Eu fico repetindo as coisas, mas é para você gravar bem. Ok? Mas eu vou tentar ser mais objetiva aqui, prometo. Então tá, vamos tentar entender por que acontece essa perda de energia. 1% de toda a energia solar que chega na Terra pelo Sol é aproveitada pela fotossíntese, ok? Essa energia luminosa do Sol, ela é transformada em energia química por esse processo de fotossíntese. Essa energia química, ela vai ser armazenada aonde? Na ligação das moléculas dos compostos orgânicos produzidos pela fotossíntese, ou seja, nas ligações das moléculas de carbono, principalmente. Parte desse composto, parte dessa energia é consumida pela planta na respiração celular, para obter energia para manutenção dos seus processos, como eu já havia dito, porque sim, plantas autótrofos fazem sua fotossíntese, mas também respiram, certo? E na respiração da matéria orgânica vai ser eliminado água e dióxido de carbono. O restante dessa matéria vai ser incorporada por esses autótrofos. No caso das plantas, por exemplo, ela vai ser incorporada na forma de amido, em estruturas de reserva, ok? E essa matéria incorporada vai ser a energia que estará disponível para o próximo nível trófico, para o consumidor primário. O consumidor primário vai comer aquela planta com aquele açúcar que tem aquela energia nas ligações químicas e vai ter energia para fazer a própria respiração celular, para manter todos os seus processos e se manter vivo. E esse ciclo vai se repetindo. Em média, apenas 10% da energia
vai passar para o próximo nível trófico, ou seja, cada organismo vai consumir aproximadamente 90% da energia que estava disponível para ele. E esse processo se repete, é um ciclo sem fim. Agora vamos falar um pouco sobre a produtividade de um ecossistema, certo? Então, o que é essa produtividade? Como o próprio nome diz, vem de produzir. Então, é a quantidade de matéria orgânica produzida ou transferida de uma área em determinado tempo. Embolei tudo. Em um determinado tempo para um nível trófico. Ela pode ser dividida em duas categorias, a produtividade primária e a produtividade secundária. A produtividade primária é a quantidade de matéria orgânica produzida pelos autótrofos. Lembrem, autótrofos, produtores, primeiro nível trófico, então a quantidade de matéria orgânica produzida por eles é a produtividade primária. Já a produtividade secundária é a quantidade de matéria orgânica incorporada pelos consumidores, ok? Agora que você já sabe o conceito de produtividade primária e secundária, vamos falar de mais subdivisões. Quando a gente fala da produtividade primária, que envolve os produtores, nós temos a produtividade primária bruta, que a gente chama de PPB, e a produtividade primária líquida, que a gente chama de PPL. A PPB, ou seja, a produtividade bruta, ela vai ser o total de matéria orgânica acumulada pelos autótrofos. Já a produtividade líquida, a PPL, ela vai ser a quantidade de matéria orgânica acumulada depois que nós descontamos o gasto com a respiração, ok? Então, um exemplo que eu gosto de dar para falar sobre esse assunto é educação financeira. Vamos falar assim, todo mundo que trabalha sabe que, todo mundo que trabalha de carteira assinada, né? Sabe que na carteira ela recebe uma determinada quantia. Vamos dizer assim, você ganha 1.500 por mês na carteira. Então, isso é o valor bruto que você ganha, 1.500. Mas quando você vai pegar o dinheiro no banco, quando você recebe esse dinheiro, você não pega 1.500. Vamos dizer que você pega 1.200. Onde foi parar aqueles R$300? Aqueles R$300 foram os descontos do Vale Transporte, Vale Alimentação, INSS, FGTS, entre outros. Então, você pegou 1.200 líquido. E a gente pode transferir esse exemplo para os ecossistemas. A produtividade primária bruta é tudo aquilo que a planta produz e depois dos descontos, que no caso aqui é a respiração, a energia que ela gasta com a respiração, sobra uma quantidade de energia menor, que é a produtividade primária líquida. Certo? Então, ó, vejam aqui nesse retângulo vermelho. PPL, que é a produtividade primária líquida, é igual a PPB, que é a bruta, menos a respiração. É o que fica disponível para o próximo nível trófico. Por exemplo, aqui nessa pirâmide, tudo que ele produziu, o que ele consumiu e o que ficou disponível para o próximo nível trófico. Percebam que tudo isso que eu estou falando vem dar sentido à questão da perda de energia ao longo dos níveis tróficos e por que a vida é assim. A vida, o universo e tudo mais. Porém, assim como toda a cadeia, a produtividade de um ecossistema não é estática, ela é um fator dinâmica e ela pode sofrer interferência da disponibilidade de vários fatores, como por exemplo luz, água, disponibilidade de sais minerais e da temperatura, entre outros. Um exemplo que a gente trabalha muito é as florestas tropicais, no nosso caso, a floresta amazônica. Ela é chamada de comunidade clímax. Acredito que nas próximas aulas vocês vão trabalhar melhor esse conceito de clímax, mas resumindo para vocês, o clímax significa que ela é uma comunidade que já alcançou o seu ápice, uma certa estabilidade. Então, ela tem uma alta PPB, ela tem uma alta produtividade primária bruta. Ela produz muita energia, muita matéria.
Porém, ela tem uma baixa ppl, uma baixa produtividade primária líquida. Por quê? Porque a floresta amazônica, como uma floresta clímax, ela consome quase tudo que ela produz com a própria respiração, com os próprios processos. Por isso, é lenda aquele assunto de que a floresta amazônica, as florestas tropicais, são os pulmões do mundo. Isso não acontece porque, embora elas sejam muito importantes e produzam e liberem muito oxigênio, elas consomem grande parte da sua matéria orgânica do seu ecossistema. Isso não diminui a importância da floresta, mas isso mostra que na ecologia também tem fake news, ok? Galera, agora vamos falar de dois conceitos que caem com frequência nos vestibulares também, e são conceitos importantes até para a vida. A bioacumulação e a magnificação trófica. Eu adoro biologia porque a gente acha que biologia é muita decoreba, mas os nomes vêm do grego e do latim, e muitas vezes quando você sabe o que significa um determinado prefixo ou sufixo, você consegue deduzir o significado do nome. E por que eu estou falando isso? Isso torna os estudos mais fáceis. E eu estou falando isso, no caso, esse devaneio, é por causa da bioacumulação. Bio vem de vida, acumulação, acúmulo. Então, o que é a bioacumulação? É um processo de acumulação. Do que? De poluentes, aonde? No corpo dos seres vivos, ao longo do tempo, à medida que eles crescem. E isso intoxica o corpo e pode levar à morte. Os principais elementos que são bioacumulativos são poluentes persistentes. O que ele quer dizer com persistentes? São poluentes que não podem ser degradados pelo corpo e eles acabam se acumulando ao longo da nossa vida. São como os metais pesados, tipo mercúrio, chumbo, alguns inseticidas e pesticidas, como o DDT, certo? Eles podem entrar pelo corpo por absorção cutânea, por inalação, pela alimentação. E por que eles são tão persistentes? Porque eles são lipossolúveis, lipogordura solúveis, solúvel em gordura. Então, por ser lipossolúvel, ele se acumula nos adipócitos, que são as células de gorduras do corpo, certo? Então, sua persistência também está relacionada com a estabilidade de suas ligações químicas, muitas vezes com a ausência de enzimas do corpo para quebrar aquele elemento, entre outros. Aqui na imagem, a gente pode ver que a bioacumulação ela vai aumentando o nível de acúmulo de metais, de pesticidas, de tóxicos em gerais, e ela leva em consideração um fator muito importante, o tempo. Aqui o peixinho nasceu, ele não tem acúmulo de nenhum poluente. À medida que ele vai se alimentando e vai entrando em contato com esses poluentes, o nível de contaminação vai aumentando até a sua idade adulta. O que no caso de nós seres humanos e também de outros animais podem causar várias doenças, vários incômodos. Outro conceito importante é esse conceito de magnificação trófica, que também é chamado de biomagnificação ou amplificação biológica. O que acontece nesse caso? O acúmulo progressivo de maior quantidade de uma substância tóxica de um nível trófico para outro ao longo da cadeia alimentar. Ou seja, ele também leva o tempo em consideração, mas diferente da bioacumulação, em que você acompanha um único organismo ao longo do tempo, aqui envolve toda essa troca referente à alimentação, de um nível trófico para o outro. Fica mais fácil com um exemplo. Aqui nós temos esses camarões. Esses camarões, eles se alimentaram, vamos dizer assim, do fitoplâncton, que estava contaminado com algum tipo de poluente e eles tiveram um certo nível de contaminação. Quando os peixes se alimentarem desse camarão, como eles vão se alimentar de uma biomassa maior, eles vão acumular mais poluentes do que os primeiros organismos, e assim sucessivamente. A foca, ao se alimentar desse peixe contaminado, ela vai acumular mais poluente, pois ela precisa comer uma biomassa maior, e o urso, ao se alimentar de várias focas contaminadas, vai aumentar o seu nível de contaminação. E eu tenho uma notícia ruim com isso.
Nós que somos um dos últimos seres dos níveis tróficos da cadeia alimentar, nós somos os que mais acumulamos poluentes devido à magnificação trófica quando a gente se alimenta de produtos contaminados. Galera, é isso que eu tenho para hoje, espero que vocês tenham gostado. Me desculpa se parece que eu não estou olhando para vocês, gravar vídeo no YouTube para mim é novidade e eu não sei nem para onde olhar, tá bom? Espero que tenham entendido, qualquer dúvida me contatem e estamos aí, tô torcendo muito por vocês. Força nessa pandemia, porque independente do que aconteça, todo conhecimento é válido, nunca é jogado fora. Quanto mais a gente estuda, mais fácil fica estudar. E no final sempre dá tudo certo. Tchau, tchau. Beijão e até a próxima.